Entre as plantas mais conhecidas, nós temos as árvores. Todo mundo sabe o que é uma árvore. E a característica principal dela, pessoal, é esse tronco grande que ela tem, um tronco grosso, tá? Que pode chegar a mais de 50 metros, dependendo da árvore. Tem árvore que pode chegar até mais que isso. Produzem folhas, fruto e flores. Lembrando que nem todas as árvores produzem folhas. Desculpa, flores. Tá certo? Então, essa é a característica da árvore. Vocês já sabem. Mas nós temos as epífitas. E quem são as plantas epífitas? Olha, as plantas epífitas são aquelas que ficam sobre as árvores. Então, quando você tem uma árvore e você vê uma planta que parece que não faz parte dela, porque é estranho. É uma árvore que tem a flor amarela e quando você olha tem algo rosa ali, não é dela. É uma planta epífita. Ela tá ali sem causar mal algum. Ela também não está fazendo mal, mas também não está contribuindo com nada. Ela só está na árvore para poder absorver a luz do sol, para ficar mais perto do sol. Tá certo? Então, epífitas são plantas que vivem sobre outras plantas. Nós falamos sobre isso em sala. Nós temos as herbáceas. Quem são as plantas herbáceas? São aquelas plantas que possuem o caule, sabe o tronco? O caule, bem fininho. Então lembram se você olhar aqui, por exemplo, o girassol, o caule dela é muito fino. Tem uma flor, mas tem um caule muito fino. A mesma coisa para as outras plantas. Tem umas que lembram até uma árvore, só que bem magrinha. Isso é uma herbácea, também chamada de ervas, tá? É muito comum encontrar, principalmente aqui na nossa cidade. Então, nós temos diversas herbáceas. Nós temos os arbustos. Quem são os arbustos? São aquelas plantas de pequeno porte, ou seja, são plantas pequenininhas, mas são bem gordinhas. Então você vê normalmente são várias folhas juntas, muitas, muitas mesmo. Tanto é que você não consegue ver. Só se você olhar por baixo, você não vai ver o seu caule, entendeu? Porque é cheio de folhas. E elas podem chegar no máximo até 6 metros. Mais do que isso, elas não passam. E uma que eu acho que eu não falei em sala de aula são os cactos. Por que eu trouxe agora? Porque ela é uma planta muito comum aqui na Caatinga, muito comum aqui na nossa cidade, tá certo? Não é em todos os lugares do Brasil que elas estão, mas aqui tem bastante. São plantas suculentas, ou seja, plantas cheias de água, tá? Por dentro. Mesmo elas vivendo em um local muito seco, elas não morrem. Por que elas não morrem? Porque elas conseguem guardar água durante muito tempo, tá certo? Por isso que elas são resistentes. Não tem os espinhos delas? Os espinhos nada mais são do que folhas. Não tem a folhazinha das plantas? A do cacto são espinhos. Por quê? Para evitar perder água, então ela transforma as suas folhas em espinhos, certo? Além de defender ela contra os animais, defende contra a perda de água. Essa planta ela é conhecida aqui no Nordeste, tanto é que é um dos símbolos da nossa região. Quando se pensa em caatinga, que é a nossa vegetação, pensamos nos cactos, tá bom? Muito utilizada para ornamentação, para enfeite de casa, mas também pode ser utilizada para alimentação. Então, ó, por hoje é só isso. Bem curtinho o vídeo e iremos fazer a atividade daqui a pouco. Abraço.